Capítulo 4. Lição número 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas. O maior segredo dos ricos. Lembro-me de ter ouvido na escola a história de Robin Hood. Meu professor pensava que fosse uma maravilhosa história de um herói romântico, tipo Kevin Costner, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Meu pai rico não via Robin Hood como um herói. Ele o chamava de trapaceiro. Robin Hood pode ter desaparecido há muito tempo, mas seus seguidores perduraram. Quantas vezes ouço as pessoas dizerem: porque os ricos não pagam por isso. Ou os ricos deveriam pagar mais impostos para atender aos pobres. Essa ideia de Robin Hood, ou de tirar dos ricos para dar aos pobres, é que provoca os maiores sofrimentos para os pobres e para a classe média. A razão pela qual a classe média paga impostos tão pesados está no ideal de Robin Hood. Na verdade, os ricos não são tributados. É a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Novamente, para entender bem como tudo acontece, precisamos adotar uma perspectiva histórica. Temos que conhecer a história dos tributos. Meu pai muito instruído era especialista em história da educação. Já meu pai rico se tornou um especialista na história dos impostos. O pai rico explicou a mim que originalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos não havia impostos. De vez em quando, eram lançados impostos eventuais para financiar as guerras. O rei ou o presidente anunciava o acontecido e convocava todos para rachar a despesa. Os impostos foram lançados na Grã-Bretanha para financiar as lutas contra Napoleão, de 1799 a 1816, e nos Estados Unidos para financiar a Guerra Civil, entre 1861 e 1865. Em 1874, a Inglaterra instituiu um imposto de renda permanente para seus cidadãos. Em 1913, o imposto de renda se tornou permanente nos Estados Unidos com a adoção da 16ª Emenda à Constituição. Durante certo tempo, os norte-americanos eram contrários aos impostos. Foi o excessivo imposto sobre o chá que levou à famosa festa do chá no porto de Boston, um incidente que ajudou a desencadear a Guerra Revolucionária. Foram necessários cerca de 50 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se consolidar a ideia de um imposto de renda rotineiro. O que esses dados históricos não revelam é que, em ambos os casos, os impostos foram inicialmente lançados sobre os ricos. Era isso que pai rico queria que eu entendêssemos. Ele explicou que a ideia de impostos se tornou popular e foi aceita pela maioria, passando para os pobres e a classe média a ideia de que foram criados para punir os ricos. Foi assim que as massas votaram a favor da lei e ela se tornou constitucionalmente válida. Embora fosse idealizada para punir os ricos, na realidade acabou castigando aquelas pessoas que votaram a seu favor, isto é, os pobres e a classe média. Quando o governo sentiu o gosto do dinheiro, seu apetite aumentou, disse o pai rico. Seu pai e eu somos diametralmente opostos. Ele é um burocrata do governo. Eu sou um capitalista. Quanto mais ele gasta e quanto mais gente contrata, maior será sua organização. No governo, quanto maior sua organização, mais ele será respeitado. Por outro lado, dentro da minha organização, quanto menos gente eu contratar e quanto menos gastar, mais respeito obterei dos meus investidores. É por isso que não gosto de gente do governo. Eles têm objetivos diferentes daqueles da maioria dos homens de negócios. À medida que o governo cresce, mais e mais dólares, saídos dos impostos, serão necessários para sustentá-lo. Meu pai instruído acreditava sinceramente que o governo deveria ajudar as pessoas. Gostava de John F. Kennedy e, especialmente, da ideia do Corpo da Paz. Gostava tanto dessa ideia que ele e mamãe trabalharam para o Corpo da Paz treinando voluntários para a Malásia, Tailândia e Filipinas. Ele sempre lutava por doações adicionais e aumentos no orçamento, de modo que pudesse contratar mais gente, tanto no seu cargo no Departamento de Educação quanto no Corpo da Paz. Meu pai rico não via Robin Hood como um herói. Ele o chamava de trapaceiro. Desde os meus 10 anos,
Ouvia meu pai rico dizer que os funcionários do governo eram um bando de ladrões preguiçosos, e meu pai pobre falava que os ricos eram bandidos gananciosos que deveriam ser obrigados a pagar mais impostos. Ambos os lados tinham argumentos válidos. Era difícil trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e chegar à casa onde o pai era um proeminente líder do governo. Não era fácil saber em quem acreditar. 20 anos atrás, os ricos não são tributados. Os ricos nunca serão tributados. Cada vez mais, vemos os governos usando as leis fiscais para incentivar empresários e investidores a criar empregos e moradia. Estes incentivos reduzem os impostos dos ricos. Assim, a classe média é o único lugar em que o governo pode impulsionar a receita fiscal. Contudo, quando você estuda a história dos impostos, aparece uma perspectiva interessante. Como já disse, a aprovação dos impostos só foi possível porque as massas acreditavam na teoria Robin Hood da economia, que era tirar dos ricos para distribuir os demais. O problema é que o apetite do governo por dinheiro era tão grande que logo os impostos precisaram ser lançados sobre a classe média, e a partir daí passou a atingir também os pobres. Os ricos, por outro lado, viram nisso uma oportunidade. Eles não jogam pelas mesmas regras. Os ricos já sabiam sobre as sociedades anônimas, que se tornaram populares na época das navegações. Os ricos a criaram como um veículo para limitar o risco dos ativos a cada viagem. Os ricos colocavam seu dinheiro em uma sociedade anônima para financiar a viagem. A sociedade anônima, então, contratava uma tripulação para ir ao Novo Mundo em busca de tesouros. Se a embarcação se perdesse, a tripulação perdia a vida, mas a perda para os ricos se limitava apenas ao dinheiro investido em cada viagem. O diagrama que se segue mostra como a estrutura da sociedade anônima fica fora da sua demonstração pessoal de renda e do seu balanço patrimonial. É o reconhecimento do poder da estrutura legal da sociedade anônima que dá aos ricos uma grande vantagem sobre os pobres e a classe média. Tendo dois pais a me ensinar, um socialista e outro capitalista, rapidamente percebi que a filosofia dos capitalistas fazia mais sentido para mim em termos financeiros. Tinha a impressão de que os socialistas, em última análise, puniam a si próprios, em decorrência da sua falta de instrução financeira. Não importava o que a turma do Tire dos ricos inventasse, eles sempre encontravam uma forma de vencê-la. Dessa forma, os impostos acabaram onerando a classe média. Os ricos conseguiram vencer os intelectuais, somente porque aqueles entendiam o poder do dinheiro, um tema não abordado pela escola. Como os ricos passaram para trás os intelectuais. Quando o imposto Tire dos ricos foi implementado, o dinheiro começou a fluir para os cofres do governo. Inicialmente, as pessoas ficaram felizes. O dinheiro foi repassado para os funcionários do governo e para os ricos. Foi para os funcionários na forma de empregos e aposentadorias. Foi para os ricos quando as empresas receberam contratos do governo. O governo se tornou uma grande fonte de dinheiro. Mas o problema era a administração fiscal desses recursos. A política do governo era evitar ter excesso de dinheiro. Se não conseguisse gastar a verba recebida, você se arriscava a perdê-la no próximo orçamento. Certamente, não haveria reconhecimento para você se fosse eficiente. Os homens de negócios, por outro lado, são recompensados pelo dinheiro que sobra e reconhecidos pela sua eficiência. À medida que este ciclo de despesas públicas crescentes continuava, a demanda por dinheiro aumentava e a ideia de Tire dos ricos se ajustava agora para incluir níveis de renda mais baixos, chegando aos que tinham votado a favor dos impostos, os pobres e a classe média. Os verdadeiros capitalistas aplicavam seus conhecimentos financeiros para simplesmente encontrar uma maneira de escapar. Eles se voltaram para a proteção de uma sociedade anônima. Mas o que muita gente desconhece é que uma sociedade anônima não é algo concreto. É simplesmente uma pasta de arquivo com alguns documentos legais,
guardada no escritório de um advogado e registrada em um órgão público. Não é um edifício com o nome de uma empresa. Não é uma fábrica ou um grupo de pessoas. Uma sociedade anônima é simplesmente um documento legal que cria um corpo jurídico sem alma. A fortuna dos ricos estava novamente protegida. As sociedades anônimas se tornaram populares porque a alíquota do imposto de renda sobre elas era menor do que as vigentes sobre as pessoas físicas. Além disso, certas despesas poderiam ser descontadas da renda tributável da sociedade anônima. Esta guerra entre os privilegiados e os desvalidos se mantém há centenas de anos. A batalha é travada sempre que leis são discutidas. E continuará sempre. O problema é que as pessoas que perdem não têm informação. Se elas entendessem a maneira como os ricos jogam, também poderiam jogar. Então estariam a caminho de sua independência financeira. É por isso que me arrepio toda vez que ouço um pai aconselhar o seu filho a estudar para poder conseguir um emprego bom e seguro. Um empregado nessas condições não tem escapatória. Hoje, o norte-americano comum trabalha de 5 a 6 meses para o governo, antes de ter conseguido o suficiente para pagar seus impostos. Na minha opinião, isso é tempo demais. Quanto mais arduamente você trabalha, mais paga ao governo. É por isso que acredito que a ideia de tire dos ricos acabou sendo um tiro pela culatra para aqueles que a votaram. Toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, estes não apenas não obedecem, como reagem? Eles têm o dinheiro, o poder e intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados pagando voluntariamente mais impostos. Pelo contrário, buscam maneiras de minimizar sua carga tributária. Contratam advogados e contadores competentes e convencem os políticos a mudar as leis ou a criar artifícios legais. Eles têm os recursos para fazer mudanças. O Código Tributário dos Estados Unidos também oferece outras formas de reduzir os impostos. Muitos desses instrumentos estão à disposição de qualquer um, mas são, em geral, os ricos que tiram proveito deles, porque cuidam de seus negócios. Por exemplo, 1031 é um jargão para a seção 1031 do Código da Receita Federal, que permite a um vendedor diferir, ou seja adiar, o pagamento dos impostos sobre o ganho de capital resultante da venda de um imóvel se este for trocado por um imóvel mais caro. Se continuar aumentando-se o patrimônio mediante a troca de imóveis, seus ganhos não serão tributados enquanto não liquidar a transação. As pessoas que não se beneficiam desta economia nos impostos, permitida legalmente, estão perdendo uma grande oportunidade de ampliar sua coluna de ativos. 20 anos atrás, o leão levará tudo o que você permitir. Em última instância, o sistema tributário é justo, à medida que nivela todos os que estão na mesma situação. Se está disposto a investir, as leis fiscais vão trabalhar a seu favor. Se quiser apenas gastar dinheiro e comprar passivos, elas não lhe darão qualquer folga, e é provável que você pague o máximo de imposto possível. Os pobres e a classe média não têm os mesmos recursos. Ficam sentados e deixam que o governo espete em seus braços as agulhas para drenar seu sangue. Atualmente, fico chocado com o número de pessoas que pagam mais impostos ou aplicam menos deduções simplesmente porque têm medo do governo. E sei como um agente tributário do governo pode ser apavorante e intimidador. Tenho amigos cujos negócios foram fechados e destruídos, para só depois descobrirem que se tratava de um erro do governo. Tenho consciência disso tudo. Mas o preço de trabalhar de janeiro a meados de maio é muito alto para essa intimidação. Meu pai pobre nunca se rebelou, nem meu pai rico. Ele foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Se trabalha por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. Você lembrará a primeira lição que aprendi com meu pai rico. Eu era um garoto de 9 anos que teve que sentar e esperar até que resolvesse falar comigo. Sentava no seu escritório esperando que me atendesse. Ele me ignorava propositalmente. Queria que eu reconhecesse seu poder e desejasse tê-lo um dia. Durante todos os anos que estudei e trabalhei com ele, sempre me lembrou que conhecimento é poder. E com o dinheiro vem mais poder, o que exige o conhecimento certo para mantê-lo e fazê-lo se multiplicar. Sem esse conhecimento,
O mundo bate em você. O pai rico sempre recordava a mim e ao Mickey que o maior tirano não era o patrão ou supervisor, mas o leão. Se você deixar, o homem dos impostos sempre tirará mais de você. A primeira lição relativa a fazer o dinheiro trabalhar para mim, em vez de trabalhar pelo dinheiro, tem na verdade tudo a ver com o poder. Se trabalha por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. No momento em que adquirimos esse conhecimento do poder do dinheiro trabalhando para nós, o pai rico quis que nos tornássemos financeiramente espertos e não deixássemos os tiranos nos intimidar. Você precisa conhecer as leis, a forma como o sistema funciona. Se for ignorante, é fácil ser intimidado. Se sabe do que está falando, tem uma chance de vencer. É por isso que ele pagava tanto a advogados e contadores especializados em tributação. Era menos dispendioso pagar-lhes do que ao governo. A melhor lição que me deu, e que utilizei na maior parte de minha vida, é: seja inteligente e não será oprimido. Ele conhecia a lei porque era um cidadão que a respeitava. Se sabe que está certo, você não terá receio de se defender, mesmo se estiver enfrentando Robin Hood e o seu bando. Cada dólar na minha coluna de ativos era um ótimo empregado, se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche. Meu pai instruído sempre me incentivou a conseguir um bom emprego em uma grande empresa. Ele falava das vantagens de subir na hierarquia empresarial. Ele não entendia que, dependendo apenas do salário de um patrão, eu seria gado se encaminhando mansamente para o abate. Quando contei ao meu pai rico o conselho do meu pai pobre, ele deu uma risadinha. Por que não ser dono da hierarquia? Foi tudo o que disse. Eu era garoto e não entendi o que o meu pai rico queria dizer com me tornar dono da minha empresa. Era uma ideia que parecia impossível e assustadora. Embora a ideia me empolgasse, minha juventude não me permitia vislumbrar a possibilidade de que adultos trabalhassem, algum dia, para uma empresa da qual eu seria o dono. O importante é que, se não fosse pelo meu pai rico, eu teria provavelmente seguido o conselho do meu pai instruído. Foi apenas a lembrança ocasional do meu pai rico que manteve viva a ideia de ter minha própria empresa, o que me fez seguir um caminho diferente. Quando eu já estava com 15 ou 16 anos, sabia que não podia continuar a trajetória que o meu pai instruído recomendava. Não tinha ideia de como fazer, mas estava disposto a não seguir na direção em que a maioria dos meus colegas se encaminhava. Essa decisão mudou a minha vida. 20 anos atrás, o dono da hierarquia. Hoje, à medida que a tecnologia muda a forma como trabalhamos e fazemos negócios, falo com mais e mais pessoas que se perguntam: como posso me tornar o dono da hierarquia? O capitalismo está prosperando, e o sistema de livre mercado significa que os empresários que oferecem um produto melhor a um preço mais acessível têm uma boa chance de sucesso. Com os meus 20 e poucos anos, o conselho do meu pai rico começou a fazer sentido. Tinha saído da marinha e estava trabalhando na Xerox. Ganhava muito bem, mas cada vez que olhava para o contra-cheque, me sentia desapontado. As deduções eram enormes e, quanto mais eu trabalhava, maiores eram. À medida que me tornava bem-sucedido, meus chefes falavam de promoções e aumentos. Era lisonjeador, mas podia ouvir o pai rico sussurrando no meu ouvido: para quem está trabalhando? Quem você está enriquecendo? Em 1974, ainda estava na Xerox. Criei minha primeira sociedade anônima e comecei a cuidar do meu negócio. Já havia alguns ativos na minha coluna de ativos, mas agora estava determinado a focar um mercado maior. Esses contra-cheques cheios de deduções justificavam todos os conselhos que o pai rico me dera ao longo dos anos. Vi o futuro que me aguardava se seguisse o conselho do meu pai instruído. Muitos empregadores temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo de que isso pode ser válido para certas pessoas. Mas, no meu caso, a atenção dada aos meus negócios, ao aumento de ativos, tornou-me um empregado melhor. Agora, eu tinha um objetivo. Chegava cedo e trabalhava diligentemente, juntando todo o dinheiro possível para poder começar a adquirir imóveis. O Havaí estava começando a crescer,
E havia fortunas a serem feitas. Quanto mais eu percebia os estágios iniciais da expansão, mais máquinas Xerox vendia. Quanto mais vendia, mais dinheiro ganhava e, naturalmente, mais deduções apareciam no meu contra-cheque. Era inspirador. Estava tão ansioso para fugir da armadilha, que eu trabalhava mais, e não menos. Por volta de 1978, costumava ocupar um dos 5 primeiros lugares entre os vendedores. Às vezes, o primeiro. Estava louco para sair da corrida dos ratos. Em menos de 3 anos, faturava mais na minha pequena empresa, uma companhia imobiliária, do que na Xerox. E o dinheiro que ganhava na minha coluna de ativos, a minha empresa, era dinheiro que trabalhava para mim. Não era eu batendo em portas para vender copiadoras. O conselho do meu pai rico fazia mais sentido. Logo o fluxo de caixa das minhas propriedades permitiu que a minha empresa comprasse o meu primeiro Porsche. Meus colegas vendedores da Xerox pensavam que eu estava desperdiçando as minhas comissões. Não estava. Eu as investi em ativos. O meu dinheiro estava trabalhando arduamente para fazer mais dinheiro. Cada dólar na minha coluna de ativos era um ótimo empregado, se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche, a ser deduzido da renda tributável. Comecei a trabalhar mais para a Xerox. O plano estava funcionando e o meu Porsche era a prova. Ao aplicar as lições do meu pai rico, eu, tão jovem, pude sair da proverbial corrida dos ratos de ser empregado. E isso foi possível dado os sólidos conhecimentos financeiros adquiridos com estas lições. Sem esses conhecimentos, a que chamo de que financeiro, o meu caminho para a independência financeira teria sido muito mais difícil. Agora divido com os outros, por meio de seminários, tudo o que aprendi. Lembro aos ouvintes de que o que financeiro se compõe de 4 grandes áreas de conhecimento. 1. Contabilidade é o que chamo de proficiência financeira ou habilidade para ler os números. Uma habilidade vital se quiser construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sob sua responsabilidade, mais acuidade é exigida ou a casa desmorona. É o lado esquerdo do cérebro em ação ou atenção aos detalhes. A proficiência financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, o que lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. 2. Investimento, o que chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Envolve estratégias e fórmulas que usam o lado direito do cérebro ou o lado criativo. 3. Entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura. Há necessidade de se conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção, para além dos aspectos fundamentais e econômicos do investimento. Um investimento se justifica ou não com base nas condições correntes de mercado. 4. A lei, uma sociedade anônima, tem os artifícios técnicos contábeis e o investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e a proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simplesmente um empregado ou o único proprietário de uma empresa. É como a diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. A diferença é muito profunda quando se trata de riqueza de longo prazo. Vantagens tributárias. Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que uma pessoa física não pode, como pagar despesas antes dos impostos. Essa é uma área de especialização muito empolgante. Os empregados ganham, e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles têm que tentar sobreviver com o que sobra. Uma sociedade anônima fatura, gasta tudo o que pode e paga imposto sobre o que resta. É uma das principais brechas tributárias de que os ricos se valem. É fácil constituí-las, e não são dispendiosas se seus próprios investimentos geram um bom fluxo de caixa. Por exemplo, se você é dono de uma sociedade anônima, as suas férias podem ser reuniões do conselho no Havaí. Prestações do carro, seguros e consertos são despesas da sociedade. A mensalidade da academia de musculação também. A maioria das refeições em restaurantes pode ser considerada como despesa,
e assim por diante. Mas faça isso legalmente antes de pagar o imposto. Proteção contra processos judiciais. Vivemos em uma sociedade litigiosa. Todos querem uma parte do seu dinheiro. Os ricos escondem boa parte de sua fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos fiduciários, para proteger seus ativos dos credores. Quando alguém processa uma pessoa rica, depara-se frequentemente com camadas de proteção legal e descobre, finalmente, que a pessoa rica não possui, de fato, nada. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Os pobres e a classe média tentam ser donos de tudo, mas perdem para o governo ou para cidadãos que gostam de processar os ricos. Eles aprenderam com a história de Robin Hood. Tire dos ricos, dê aos pobres. Não é o objetivo deste livro entrar nos detalhes da propriedade de uma sociedade anônima. Mas se você possui qualquer tipo de ativo legítimo, eu sugeriria que pensasse, o mais rápido possível, em saber mais a respeito da proteção e dos benefícios oferecidos por uma sociedade anônima. Há muitos livros sobre o assunto que lhe mostrarão até os passos necessários para formá-la. Os livros de Garrett Sutton sobre sociedades anônimas fornecem uma visão maravilhosa sobre o seu poder. O que financeiro é na verdade a sinergia de várias competências e talentos. Mas eu diria que é uma combinação das 4 habilidades técnicas mencionadas anteriormente o que constitui a inteligência financeira básica. Se você aspira a uma grande fortuna, é a combinação dessas habilidades que amplificará sua inteligência financeira. Resumo: empresários de sociedades anônimas. Trabalhadores de sociedades anônimas. 1. Ganham 1. Ganham 2. Gastam 2. Pagam impostos 3. Pagam impostos 3. Gastam como parte de sua estratégia financeira geral. Recomendo firmemente que agrupe seus ativos sob o manto de uma sociedade anônima. Seção de estudo. Capítulo 4. Lição número 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Capítulo 4. Lição número 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Resumo: muitas pessoas veem Robin Hood como um herói, tirando dos ricos para dar aos pobres. O pai rico não compartilhava dessa opinião. Ele chamava Robin Hood de trapaceiro. Embora o sentimento popular seja de que os ricos deveriam pagar mais impostos e doar aos pobres, na realidade, a classe média que é altamente tributada, especialmente a parcela instruída e de alta renda. Para entender como isso acontece, Robert expõe uma breve história dos impostos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, originalmente não havia impostos, apenas contribuições temporárias ocasionais para arcar com situações como a guerra. Em 1874, a Inglaterra tornou o imposto de renda permanente para seus cidadãos. Nos Estados Unidos, a terra em que o imposto sobre o chá levou à festa do chá de Boston e ajudou a insurgir a Guerra Revolucionária. A adoção da 16ª Emenda, de 1913, decretou a permanência do imposto de renda. Esses países obtiveram a adesão da maioria quanto aos impostos, porque inicialmente eles foram cobrados apenas dos ricos. Entretanto, embora o imposto de renda tenha sido designado para punir os ricos, acabou castigando os que votaram por ele, as classes média e baixa. O pai rico explicou que ele e o pai pobre eram diametralmente opostos. O pai pobre, como um funcionário do governo, era recompensado se gastasse dinheiro e contratasse pessoas, ampliando sua empresa. Mas, para o pai rico, quanto menos pessoas contratasse e menos dinheiro gastasse, mais respeitado era por seus investidores. E, à medida que o governo se expande, aumenta a quantidade necessária de dinheiro advindo de impostos para sustentá-lo. O pai pobre acreditava piamente que o governo deveria ajudar as pessoas. Ele e a mãe de Robert trabalharam para o Corpo da Paz, treinando voluntários para ir à Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles estavam sempre buscando mais subsídios e maiores orçamentos para contratar mais pessoas. Para Robert, foi um desafio trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e ir para a casa de um proeminente líder do governo. Não era fácil decidir em qual pai acreditar. Ao longo do tempo, conforme Robert estudava a história dos impostos, observou uma perspectiva interessante.
À medida que o apetite financeiro do governo crescia, os impostos precisavam ser imputados à classe média, e dali eles desciam até atingirem os pobres. Mas os ricos viram aí uma oportunidade, porque não jogam sob as mesmas regras. As sociedades anônimas, que se tornaram popular nos tempos dos navios mercantes, são uma maneira de contornar os impostos. Entender a estrutura legal das sociedades anônimas deu aos ricos uma vantagem arrebatadora, e permitiu que eles fossem mais inteligentes que os intelectuais. O objetivo do governo é evitar o excesso de dinheiro. Se não gastar seus fundos alocados, você corre o risco de perdê-los no orçamento seguinte. Os empresários, por outro lado, são recompensados pelo excesso de dinheiro e aplaudidos pela eficiência. E, à medida que o governo mantém o seu objetivo de gastar mais e mais dinheiro, mais impostos, agora, sobre a classe média e, eventualmente, sobre os pobres, se tornam necessários. Uma sociedade anônima é apenas um documento que cria uma instituição legal. Não é algo material, uma fábrica ou um grupo de pessoas, mas ela permite uma taxa de imposto de renda mais baixa do que os indivíduos teriam, e certas despesas podem ser pagas pela corporação com lucro antes do pagamento dos impostos. Se aqueles que se levantam para trabalhar em seus empregos e pagam impostos apenas entendessem como os ricos agem nesse jogo, também o fariam. O problema é que, quanto mais arduamente você se dedica a um trabalho, mais pagará ao governo. Os impostos punem as mesmas pessoas que votaram por eles. As tentativas de tributar os ricos raramente funcionam, porque eles encontram maneiras de minimizar sua carga tributária. Uma delas é a seção 1031 do Internal Revenue Code, Código de Receita Interna, em tradução livre, que permite a um vendedor adiar o pagamento dos impostos sobre um imóvel vendido se for subsequentemente trocado por uma propriedade mais valiosa. Conforme essa negociação se valoriza, você não será tributado pelos ganhos até que os liquide. Os que não tiram proveito dessa economia perdem a chance de construir sua coluna de ativos. Durante todos os anos em que o pai rico orientava Robert, tentava lhe ensinar que conhecimento é poder. E, com o dinheiro, vem o principal poder, que requer a destreza exata para geri-lo e multiplicá-lo. Sem essa sabedoria, o mundo bate em você. O leão é um valentão que terá cada vez mais, se você admitir. Não permita isso, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você. Consultores e advogados sagazes valem o custo. São mais baratos do que pagar ao governo. Não conhecer a lei é dispendioso. Por volta de seus 20 anos, quando estava nos fuzileiros navais e trabalhando na Xerox, Robert ficou desapontado com o quanto era debitado do seu contra-cheque. Isso o motivou a construir sua primeira sociedade anônima, em 1974, e trabalhar mais arduamente em seu emprego formal para acumular tanto dinheiro quanto possível para investir em imóveis. Ele se tornou um dos principais vendedores da Xerox e em menos de 3 anos gerava mais renda em sua empresa de imóveis do que na Xerox. Seu negócio comprou para ele o seu primeiro Porsche, prova de que o plano estava dando certo. As lições que aprendeu com o pai rico ajudaram a sair da proverbial corrida dos ratos ainda cedo. E ele quer ajudar os outros a conseguir o mesmo. O que financeiro, ou a inteligência financeira, é o que torna isso possível. Ele é composto de 4 habilidades: contabilidade, proficiência financeira ou habilidade de ler os números e avaliar os pontos fortes e fracos de um negócio, investimento, a ciência e as estratégias sobre o dinheiro que faz dinheiro, entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura e as condições de mercado, e a lei, incentivos e isenções fiscais. Entender essas vantagens legais é crucial quando se pensa em riqueza de longo prazo. Por exemplo, uma sociedade anônima pode pagar suas despesas antes de pagar os impostos. Porém, um empregado faz o contrário, pagando as despesas com o que resta. Reuniões no Havaí, parcelas de seguro do automóvel e associações a clubes de lazer podem ser pagos antes dos impostos por uma sociedade anônima. Elas também possibilitam a proteção legal contra ações judiciais. Quando alguém processa um indivíduo rico, frequentemente se depara com muitas camadas de proteção legal, e pensa que esse indivíduo,
Na verdade, não é proprietário de nada. Eles controlam tudo, mas não possuem nada. Robert conclama os que possuem ativos legítimos a saber mais sobre os benefícios e isenções das sociedades anônimas. Os livros de Garrett Sutton estão entre as muitas opções que podem ajudar. Resumo: empresários de sociedades anônimas 1. Ganham 2. Gastam 3. Pagam impostos. Trabalhadores de sociedades anônimas 1. Ganham 2. Pagam impostos 3. Gastam. Momento do hemisfério esquerdo. A contabilidade é a proficiência financeira ou habilidade de ler os números, e a habilidade vital se deseja construir um império. Quando há muito dinheiro sob sua responsabilidade, mais destreza é necessária ou a casa cai. Momento do hemisfério direito. O investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Envolve estratégias e fórmulas que usam o lado criativo do cérebro. Momento subconsciente. O entendimento de mercado é a ciência da oferta e da procura. Você precisa conhecer os aspectos técnicos do mercado, que são movidos por emoções, além das características econômicas fundamentais de um investimento. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo: o que Robert quer dizer nesta citação? E, por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Na verdade, os ricos não são tributados. É a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, estes não apenas não obedecem, como reagem. Eles têm o dinheiro, o poder e intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados pagando voluntariamente mais impostos. Se trabalha por dinheiro, você dá poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e a proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simplesmente um empregado ou o único proprietário de uma empresa. É como a diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. Os empregados ganham, e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles têm que tentar sobreviver com o que sobra. Uma sociedade anônima fatura, gasta tudo o que pode e paga imposto sobre o que resta. É uma das principais brechas tributárias de que os ricos se valem. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo, e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Você concorda com a opinião do pai rico de que Robin Hood era um trapaceiro? Se sim ou não, por quê? 2. Os impostos aumentaram o problema das despesas do governo. 3. Você acha que os integrantes das classes média e baixa percebem que o peso dos impostos recai sobre eles? Quais são os efeitos disso? 4. As suas filosofias tendem mais para o capitalismo ou para o socialismo? Quais são os prós e os contras de cada um desses sistemas? 5. Os ricos estão certos em usar as vantagens das sociedades anônimas para evitar o pagamento de impostos. Você acha que mais pessoas poderiam aderir a esse esquema se o entendessem melhor? 6. De que maneiras específicas você poderia se beneficiar usando uma sociedade anônima para seus ativos?